6 horas. 1060. Aqui é seu lugar. Mais alegria, mais alegria. Atenção, ouvintes da Rádio Mais Alegria. Em 5 segundos, entra no ar o programa Tadeu Soares é um show. Boa noite, ouvintes da Rádio Mais Alegria. É um prazer estar aqui com vocês mais essa noite. Eu gostaria que vocês estivessem ligadinhos aí, fossem curtindo e compartilhando o nosso programa. Eu estou aqui num programa quinzenal. Meu nome é Cláudia Regina Tirion, sou psicóloga. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar para mim no 48 99912 7713. E eu queria apresentar meu convidado, que é o Mário Victor Leal. Ele é personal training, uma pessoa, assim, muito capacitada na área dele. E, assim, o que vocês tiverem de dúvida, vai passando para a gente, que nós estamos aqui ao vivo. E, assim, ele vai estar podendo responder na ordem que vocês forem mandando as perguntas. Vamos lá, Mário. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite a todos os ouvintes. Queria, primeiramente, já agradecer a rádio e a Cláudia, principalmente, pelo convite. E espero aí tá colaborando em alguns assuntos da área da saúde para esclarecer a todos os ouvintes o que a gente tiver de dúvidas aí e tocar alguns temas aí que eu acho que são os principais hoje dentro da minha área. Isso aí, Mário. Eu acho que você tem bastante para contribuir para a gente. Eu já te conheço você pessoalmente, sei do trabalho que você faz. E esse trabalho tem sido, assim, fantástico. Inclusive comigo, o Mário já foi meu personal. E eu sou uma pessoa muito resistente a fazer exercício físico. Então foi a primeira vez que eu consegui realmente tá ali fazendo, com vontade, sabe? Não tinha aquela coisa de falar, não vou para academia, não gosto de fazer. Não tinha. Estava sempre disposta a estar fazendo. Então, ele tem aí alguma coisa que ele faz com que a gente consiga ter uma motivação para continuar, o que é muito difícil. Na minha opinião, uma das coisas mais difíceis é a gente ter motivação quando a gente não é muito afim de fazer exercício, né? Eu queria que o Mário falasse um pouquinho da vida dele. Eu sempre trago o convidado aqui e peço para que ele esteja contando para a gente como que foi a carreira dele, como começou, como foi a trajetória. Ele é jovem ainda, já tem uma carreira sólida. E é importante porque eu tenho pessoas que nos ouvem, que são jovens, que estão escolhendo carreira. E eles querem saber como que a pessoa chegou hoje a ser o personal, o que ele teve que estudar, que caminho que ele trilhou. Então, acho que é super importante para a gente. Às vezes é por acaso que a pessoa chega nisso e às vezes não. E o Mário teve uma carreira ele vem do esporte há muito tempo. Antes mesmo de fazer a escolha pela educação física, ele já trabalhava com esporte, né, Mário? Então, na verdade, eu acho que isso é uma dúvida, né, que todo adolescente passa, né, saindo do segundo grau a gente fica meio, o que eu vou fazer agora, né? E eu sempre fui ligado ao esporte por causa do futebol. Eu comecei muito cedo, com 8 anos, e logo aos 14 anos eu saí de casa para ir jogar no Internacional, tá, de Porto Alegre. Fui morar dentro Bacana. do clube, então tive uma experiência de vida assim muito cedo, é muito precoce isso aí. Hoje eu vejo, na época eu não tinha essa noção, né? Hoje eu tô com 34 anos, então eu vejo o quão precoce foi essa saída de casa, né? E a gente enfrenta muitas coisas, muitas adversidades e... Hoje, inclusive, os clubes, não sei se são obrigados, acredito que não, mas eles já trabalham com psicólogos dentro dos clubes para poder realmente pegar esses meninos tão jovens, categoria de base, né, para poder fazer um trabalho com eles, porque eles estão longe da família, tem problema de afeto aí, tem problema... Nossa, tem N relações das quais precisa ser trabalhada para que esse menino tenha um rendimento bem favorável, né? Hoje, cada vez mais, Cláudia, o clube se deu conta que a parte psicológica do atleta
digamos assim, não só a parte física, mas a psicológica é o que vai dar esse resultado positivo dentro do campo, entendeu? Então, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas o alojamento ele tem meninos de 10 a 20 anos. Não, eu não sabia. Então, a gente tem crianças lá dentro, sabe? Sem dúvida. E crianças lidando com adultos, morando às vezes no mesmo ambiente, o que hoje eles estão tentando separar. Na minha época era tudo junto, era uma coisa meio difícil assim, da gente, né, por ser tudo molecada, Um então albergue. um mexendo com o outro, então isso realmente mexe um pouquinho. E hoje então, cada vez mais o clube está se dando conta que essa parte desse trabalho psicológico é muito importante. Você sabe? estava com quantos anos quando foi pro... Eu saí com 14 anos de casa. 14 Eu fiquei até os anos. 18 anos. Infelizmente, a minha carreira não deu certo por algumas lesões que eu tive, né? Isso é bem complicado também, né? Porque qual será a porcentagem, eu não sei se você sabe nos dizer, né? Porque é o sonho de muitos meninos, né? Sair para poder jogar futebol. Todo mundo quer ser um Neymar, né? Digamos assim que hoje eu ainda permaneço num grupo de WhatsApp, né? Da minha época, são todos nascidos no ano de 85. Ah, tá. Tá? Então a gente tem lá o grupo 85 do Inter. Desse grupo, os que chegaram a um patamar maior foi o Renan, que é o goleiro, o Diego e Diogo, que são os gêmeos, e o Rafael Sobis, que está no Inter hoje. Então tu vê Certo. que de, quem sabe, 40 meninos, 3 chegaram, 4 chegaram ao profissional ainda. Não é uma porcentagem tão pequena. Mas Eu achei que fosse menor. não, realmente, então, são poucos que conseguem chegar. Sim. Né? Outros ainda trabalham com futebol, às vezes parte técnica e tudo. E como tu me perguntou, quando eu parei de jogar devido a essas lesões, eu queria seguir no esporte, principalmente nesse esporte que eu gostava bastante. E eu me formei e saí Brasil afora. Fui morar no Rio, morei em São Paulo, fui em 28 clubes em todo o Brasil, né? Desses 28 clubes, poucos me receberam, sabe? Porque o esporte em si, como aqui nos grandes clubes, Avaí e Figueirense, ele tem uma parte política, né? Então tem um grupo lá dentro, geralmente esse grupo passa um período da diretoria de 2, 3, às vezes 4 anos, frente ao clube. Então são indicações às vezes, não só pela parte de currículo, né? Então eu meio que não me desmotivei, mas eu fiquei trabalhando com criança carente um tempo. Trabalhei com 75 meninos de idade de 12 a 17 anos. Mário, é uma curiosidade minha, como tem gente nos ouvindo, talvez seja curiosidade de outras pessoas também. Mas você está me falando que dentro do clube, então, também funciona a indicação. E então, como são muitos dos meninos que chegam ao clube, eles são meninos, muitas vezes carentes, são agentes que levam? Como que funciona isso? Quem indica? Sim, na verdade, assim, sempre tem as peneiras, né? O menino que ele é muito destacado, ele vai passar na peneira. Ah, ok. Né? Aquele 1% que nasceu craque, né? Certo. Então, o moleque pega a bola em 10 minutos ali, tu já sabe que ele é diferenciado dos outros. Esse provavelmente entra com um agente. Não, esse ele entra de qualquer forma. Ele entendi. chegou ali, em 10 minutos tu já vê que ele é diferenciado. Agora, os outros realmente... Hoje, então, o mercado esse mercado do futebol está muito fechado, então tem empresários que mandam no clube e geralmente entra esses jogadores dos empresários. Ah, ok. Né? Mas nessa parte que eu digo de trabalho também funciona um pouco assim. Por isso que eu me formei e eu tentei seguir trabalhando no futebol e fiquei um pouco de lado porque realmente eu via que por mais que tu trabalhasse ou te esforçasse, fazesse cursos e alguma coisa, é muito difícil tu entrar, às vezes, numa diretoria que está já fechada ou que já tem um grupo de trabalho. Certo. Né? Okay. Então, eu fui para outro lado. Eu acabei ficando na área de musculação, no Rio de Janeiro. Depois, eu fui para São Paulo, consegui trabalho no Clube Paulínia. Mas aí você já estava formado. Aí já estava formado. Então aí, tudo bem. Então, vamos voltar um pouquinho. Sim. Você estava com 14 anos... Você jogou no Inter, né? Categoria de base. Sim, do Inter, profissional. Daí você deu baixa com...
Eu com 17 anos eu fiz a minha primeira lesão e aí eu fiz uma série de cirurgias e parei de jogar com 19 anos. Certo. Muito precoce Isso também. você estava estudando junto, concomitante com O clube, nesse ponto, o clube é muito sério porque a assistente social ela fica muito em cima, né? Então não tem como tu não estudar. Ah, ok. Né? Importante saber disso. Isso é uma vantagem porque realmente o clube até ele é punido, né? Bem severa essa Bacana. punição caso o menino não esteja na escola ou não está frequentando a escola. Então, assistentes sociais são muito cobradas dentro do clube e não é uma assistente, são várias assistentes sociais. É para cuidar de muito menino, né? Certo. Então, elas estão sempre em cima. Então, é muito difícil alguém não estar estudando. Então, quando você saiu do clube, você já estava no 2º ano da faculdade, é isso? Quando eu saí do clube, não. Eu estava entrando na faculdade. Ok. Ainda fiquei um período meio em resguardo, assim, pelas lesões. E eu tive uma série de cirurgias uma em cima da outra. E acabei ficando nesse período pensando o que eu ia fazer, né? E aí eu escolhi pela educação física para ficar na área de futebol. Acabou que nem eu te falo, eu andei bastante pelo Brasil, tive essa visão aí que o futebol realmente tem boa parte da política, né, dentro dos clubes, e eu fui para outra área. Que aí foi para a área que eu fui quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui para a área da musculação. Fiquei na área da musculação um período no Rio, depois fui para Campinas, e com um amigo meu que hoje está formado lá na Unicamp, e fui para essa outra área de academias, assim. Posteriormente vim parar aqui em Florianópolis, agora já faz 9 anos que estou aqui trabalhando nessa área de academia. Bacana. E nessa época, alguém foi referência para você? Lá no clube, ou enfim, teve alguma referência aí que você falou, eu acho que essa pessoa aqui me serve como um exemplo? Ou ali você ficou meio decepcionado com a questão? Não, eu acredito que em toda empresa a gente tem pessoas boas e bons profissionais e uns não tão bons. Sem dúvida. Né? E não, eu fiquei bem feliz assim com outras partes, assim como parte humana de fisioterapia, médicos que até hoje são meus amigos, né? Hoje eu tenho uma empresa de eventos também, eu já estou tentando trazer algum desses fisioterapeutas para dar cursos aqui. Bacana. Então ficaram boas amizades, assim, são bons profissionais até hoje, sabe? Bacana, bacana. Na verdade foi todo mundo crescendo junto, então, pelo que você está contando. Com certeza. Hoje tem profissionais na época que estavam na categoria de base. Hoje são profissionais renomados na parte médica, na parte da fisioterapia, como Túlio Menezes, como Feliciano Bastos, eles vêm dar palestra aqui, eu vejo nas faculdades daqui, e eles estavam, na minha época, estavam começando comigo também, então eu tive essa noção de bons profissionais, assim, também, sabe? Que bacana, Mário, que bacana. Que levei para minha carreira, com certeza. Mário, a gente tem umas questões aqui que as pessoas mandaram para a gente, muitas dúvidas, eu acho que você não vai conseguir responder tudo, vamos ver, mas eu gostaria já de começar aqui justamente com o que eu falei a princípio, sobre a motivação, como trabalhar isso com o paciente, com o cliente, né? No seu caso é cliente, e quando se faz necessário, muitas vezes obrigatório até o treinamento. Muitas vezes a pessoa precisa mesmo trabalhar isso. Agora eu já estou, pessoal, entrando mesmo na área dele, que como o Mário trabalha mesmo com isso, eu gostaria de saber dele a motivação que ele usa, ou melhor, como ele desperta a motivação para que as pessoas continuem fazendo o trabalho e não resista, né? Que realmente faça a aderência a o curso que ele vai traçar aí de plano de trabalho para a pessoa? Geralmente, eu vou te dizer, Cláudia, que é o contrário do que as pessoas pensam. Quem procura o personal ou o trabalho personalizado, ela é uma pessoa que ela já tem esse déficit assim de não ser adepta ao exercício, né? Ou ela veio por recomendação médica, né? E aí a pessoa pensa, mas quem treina com o personal é porque é um super atleta. Né? Porque o cara quer chegar ao corpo ou esteticamente, alta performance. E geralmente é o contrário, sabe? O que chega na mão do personal, a não ser que ele seja vinculado ao atleta, fisiculturismo e tal, mas o que chega na mão do personal é aquela pessoa que ela veio por indicação médica,
ou porque ela realmente tem muita dificuldade para entrar numa academia, ou para fazer uma caminhada, ou para fazer qualquer tipo de exercício. Então, a gente tenta não só pelo lado de como é que eu vou te dizer, de tirar ele de casa, né, mas proporcionar um exercício que ele tenha prazer, sabe? A gente vai fazendo um joguinho, às vezes, eu não gosto da academia, então eu vou te atender em casa. Eu levo o material, vou fazer o trabalho contigo em casa. Qual é o ambiente que tu gosta? Eu moro na beira da praia, eu quero fazer na praia. Não tem problema, a gente vai fazer na praia. Então, a gente consegue conciliar todo esse trabalho, sabe? Contigo mesmo, por um bom período a gente trabalhou na tua casa, né? Isso mesmo. E pro ambiente da academia ser aquele ambiente conturbado, é música alta, na às praia. são muitos jovens, às vezes o jovem tá ali, tá ansioso para usar o aparelho, não tem a mesma paciência. Isso mesmo. Então é um ambiente, às vezes, que as pessoas consideram meio hostil, assim. É isso mesmo. Então a gente tenta desmistificar essa parte assim e trazer o exercício. Eu sempre digo que qualquer exercício ele tem que ser prazeroso, né? Geralmente a gente tem que achar a pessoa, mas eu não gosto de fazer a corrida, eu não tô geralmente quando ele me procura ele não está preparado para a corrida ainda, né? Mas eu quero correr, mas eu quero caminhar. Então a gente vai conciliando os exercícios para que sejam prazerosos. Muito bem, Mário, muito bem. Consiga chegar num consenso aí, numa troca de tu faz um pouquinho e eu cedo um pouquinho e a gente vai conseguindo fazer o exercício. Então fica aí a dica para quem quer começar a fazer exercício e precisa principalmente fazer exercício, de ter um personal trainer. Eu indico o Mário porque realmente ele é muito bom nisso e fazer você aderir ao processo. E o que ele está explicando, quem precisa não é o atleta de alta performance, é justamente quem precisa dessa força mesmo para estar saindo de casa e estar fazendo o trabalho com qualidade, com toda a qualidade, né, Mário? Com muita atenção. Hoje a maior reclamação que a gente tem, por isso que cada vez mais cresce essa busca pelo personal trainer, é que a pessoa vai na academia e ela acaba não tendo a atenção dentro da academia. Às vezes porque a academia ela não consegue botar 2, 3 professores, né, num turno, às vezes por economia ou a gente não sabe, por a política mesmo da empresa, e o professor não tem como atender às vezes num turno da noite 100 pessoas, né, 1 ou 2 professores, então realmente ele não consegue dar conta. E aí acaba que a pessoa vai lá procurando um benefício e acaba às vezes se machucando. Sem dúvida. Você sabe que isso aí é até uma próxima pergunta, porque eu estive com um médico que ele estava comentando como ele fica assustado quando ele entra dentro de uma academia e vê as pessoas se exercitando de forma errônea e que certamente vão ficar lesadas. E aí ele diz que percebe que as pessoas estão ali soltas, não tem ninguém realmente orientando, e isso para ele ele fica bastante assustado. É complicado, Cláudia, porque assim, isso é uma crescente, infelizmente, sabe? O que aconteceu? Hoje as academias, elas, como essas redes grandes, elas fazem, isso é uma tendência até da Europa já. Se hoje tem um amigo meu que está na Irlanda, ele é da área, ele entrou na academia na Irlanda, e ele viu que só tinha recepcionista. E aí ele perguntou, o professor? Ela disse, a gente não tem professor aqui. A gente tem um catálogo que tu ou contrata um personal ou tu compra uma assessoria, sabe? Então é uma tendência das grandes redes de academia. Elas montam pacote, montam toda a estrutura da academia, os aparelhos fantásticos, mas elas não te dão esse suporte. E né? por quê? Porque esse suporte é muito caro para elas? Às vezes eu não sei te dizer por que lá já está com essa mentalidade, porque eu acredito que eles estão se dando conta que não adianta às vezes tu botar 2, 3 profissionais para cuidar de um número muito grande de pessoas, não tem eficiência. Então hoje está uma crescente já aqui também da busca do trabalho personalizado, né? Porque aí tu vai, por exemplo, às vezes tu tem uma lesão o que eu mais pego hoje é coluna, né? Lesão de hérnia, lesão de quadril, joelho, mas principalmente hérnia. E a pessoa ela tem algumas limitações que eu digo não de movimento, que tem que ter um cuidado muito grande na hora do exercício.
E acaba que não está acontecendo. Então a gente está tendo muita gente que vai na academia e acaba não ficando devido a essa falta de atenção, sabe? As redes hoje, a rede, não vou falar nomes, mas as redes que tem aqui em Florianópolis também, elas têm essa aparelhagem fantástica, mas elas não têm o atendimento, entendeu? Certo. Eu acho que isso é uma tendência agora, acho que do mercado. Vai acabar acontecendo, de tu ter que comprar uma assessoria, que aí não é o trabalho, mas tu vai, o profissional, eu trabalho já com assessoria. A pessoa te procura, a gente faz uma avaliação nela e a gente prescreve os exercícios que ela pode ou não fazer. E aí tem um acompanhamento seu? Nessa assessoria, ele é todo feito através de vídeos. Ok. Entendeu? Ele não é presencial, porque o trabalho presencial é um trabalho de outro valor. Mas existe também, se a pessoa quiser, ela pode comprar o presencial. Ela vai comprar o personal trainer, né? Vai comprar o serviço do personal trainer. A assessoria é um pouco diferente. A gente tenta dentro dos vídeos, né? Que é uma assessoria para quem às vezes, eu não consigo pagar porque é um valor realmente, às vezes é um valor que despende de um valor um pouco alto por mês do personal trainer, que é o acompanhamento, né? E aí as pessoas dizem, mas o personal é caro. Eu digo, comparando a outros profissionais da minha área, o personal ainda é o mais barato. Tá? Sim. Porque se tu for pagar hoje uma sessão de fisioterapia, mais barato que tu vai conseguir é 60, 80 reais. Então a gente está incluído nessa área também. E a gente está sempre um valor um pouquinho abaixo ainda. Entendi. Sabe? E, então não é um serviço que a gente, defendendo, puxando a brasa para o meu lado, eu acho que a gente ainda está num preço bom. Só que não é todo mundo realmente, né? Toda a população que consegue comprar esse acompanhamento, né? Bacana. Depois, se você quiser até passar os números, porque no final o Mário vai deixar o telefone dele aqui, o contato dele, para você poder, se quiser, tá entrando em contato com ele, porque ele também tem esse programa que ele falou, esse novo... É assessoria né? online, a gente faz assessoria que é online. Então, se você não está aqui, está longe, também pode estar entrando em contato com ele. Sim, eu tenho alunos que eu atendo hoje em Manaus, tá? São Paulo, Porto Alegre, e é tudo através de vídeos, realmente. A gente faz, ele me manda uma avaliação, que é uma avaliação que ele tem que ir em alguma academia fazer. Ele faz essa avaliação e me manda. Dentro dessa avaliação e dessa anamnese, né, e alguns exames que ele vai me mandar, eu vou conseguir elaborar o trabalho para ele fazer na academia dele, né? Até consegue fazer às vezes hoje os condomínios estão tendo alguma estrutura de academia, né? Sim. Então às vezes consegue fazer o trabalho dentro de casa mesmo. Bacana, bacana. Gente, nós vamos para os comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente está com o Mário Vitor Leal. Ele é personal trainer. Se vocês quiserem mandar aqui alguma questão, pode mandar aqui pelo Facebook. Obrigada. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Tirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Tirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Voltamos aqui, obrigada por todo mundo que está assistindo a gente, muito, muito, muito obrigada. E a gente quer que vocês tenham as suas dúvidas aqui cessadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente vai estar respondendo. É na ordem, mas se der tempo a gente fala, né, Mário? Com certeza. E eu tenho uma outra questão aqui, Mário. Eu queria saber, isso é uma questão que vem sempre, sobre a multidisciplinaridade nesse contexto, no contexto do seu trabalho em especial. Eu quando comecei na área, que às vezes eu ficava bem intrigado, assim, porque o aluno, eu via que ele se dedicava ao máximo, assim, sabe? Se dedicava na alimentação, se dedicava no treino, e a gente faz avaliações periódicas de 100 dias, e eu acabava não vendo o resultado. Sabe, eu digo, mas o que está acontecendo? Eu acho que tu está mentindo para mim. Sabe? tu tá fazendo alguma coisa em casa, tu está comendo a mais. E eu vi que aquela pessoa não era desse tipo de... né? Eu digo, cara, está acontecendo alguma coisa.
Aí vem um alerta, isso quando eu comecei, já faz 10 anos atrás, né, na área, da parte hormonal, sabe? E aí eu comecei a levar os meus alunos no médico. Pegar eles, pegar do braço e dizer, ó, então a gente vai no médico porque eu vejo que tu tá fazendo tudo certo, tu tá te alimentando, tu tá treinando direitinho, tu tá te cuidando e tu não tá tendo o resultado desejado. E não é nem o desejado, porque assim, ó, se a pessoa faz o trabalho, ela se alimenta bem, fisiologicamente ela tem que ter o resultado. Isso é uma coisa que é uma coisa da nossa anatomia. Não tem como tu fazer as coisas corretas e não ter um tipo de resultado. Ah, mas eu não ganhei massa muscular. Ah, mas tu perdeu gordura. Então o teu organismo está funcionando. Só que quando o aluno faz tudo isso e passou esses 100 dias e a gente vê que está estagnado, provavelmente já bate um estalinho e dizer, olha, vamos no endócrino, vamos no nutrólogo, vamos fazer um exame hormonal, né? Porque alguma coisa está desregulada. E realmente bate, sabe? A gente chega lá, essa pessoa ela tem alguma disfunção hormonal e o médico faz esse ajustezinho e a coisa anda. Entendeu? Bacana. Olha só, eu gosto de trazer gente boa aqui, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha sabe. O Mário, eu conheço ele já foi meu personal, como eu já falei. E isso que ele está falando é verdade. Ele acompanha a gente no médico. Ele me acompanhou no médico justamente porque a gente não estava também. No meu caso, eu também não estava conseguindo obter os resultados. Então, ele foi checar, ele quis checar o que é que podia estar acontecendo. E até a gente descobriu uma doença grave. Né, Mário? Sim, eu já... Então foi bem bacana, porque eu peguei essa doença no começo, fiz meu tratamento, tudo mais. E isso é bem legal, porque isso que é um tratamento integral, holístico mesmo, integral, né? De uma integralidade. As coisas elas vêm em conjunto, né? O corpo, ele... a gente, quando a pessoa me procura, eu tenho um cuidado de não botar tudo uma bomba na mão dela. Né? Dizer assim, ó, tu já investiu na academia, que é uma coisa que tu não queria vir, né? Tive que pagar a academia, ou tu teve que pagar o personal. Então, aos poucos eu vou tentando dizer para ela, como é que tá a tua alimentação, como é que tá teu sono, como é que tá... Que ao longo da experiência que a gente tem dentro da área, tu vai vendo que a pessoa, não, mas eu não consigo dormir, mas eu durmo pouco, mas eu tenho sono assim. Então, são sintomas de que alguma coisa está desregulada. Então, aos poucos eu vou tentando levar ela no nutricionista. Aos poucos eu vou dizendo, olha, vamos ver lá como é que tá, vamos fazer um examezinho de sangue, vamos ver como é que tá teus hormônios, né? Às vezes a vitamina D não tá legal, às vezes, né, no caso a tireoide, geralmente na mulher a gente tem bastante caso de tireoide desregulada, e aí ela realmente pode treinar 3 turnos que ela não vai perder 1 quilo, entendeu? Então são pequenos ajustes que não dependem só de um profissional. Então, são vários profissionais que trabalham em conjunto para a gente melhorar essa tua qualidade de vida, né? Não pensando só na parte estética, mas principalmente na saúde. Eu sempre friso muito com os meus alunos que uma coisa puxa a outra. Se a gente está trabalhando legal, a parte estética vai vir ao natural, né? Mas a gente precisa ter todos esses acompanhamentos, tanto na minha área, que é a área dos exercícios, como na área da nutrição, como na área da parte médica, né? Sim. Então, andando em conjunto, a coisa vai fluir. Sim, e essa pergunta, ela tem, acho que, muito a ver também com essa da motivação. Porque quando você consegue dar um feedback para a pessoa e ela tem resultados, ela acaba sendo motivada pelo próprio resultado, né, Mário? Geralmente, o aluno, quando ele vem, às vezes, no caso, que vem da parte médica, às vezes eu recebo muito recuperação de joelho, que eu me especializei em recuperação de ligamento cruzado, e por eu ter tido essas lesões eu me especializei, então eu recebo do médico. Coluna também eu me especializei, porque eu vi que é uma crescente, cada vez a gente trabalha mais, a gente tem uma carga horária maior no trabalho, a gente fica mais sentado ou mais em pé, então as lesões vão vir. Isso é recorrente do volume que a gente está de trabalho cada vez maior, né? Devido à vida que está muito corrida. E então eu me despertei para isso. Eu digo, eu vou começar a trabalhar com esse público especial, que é o idoso, que eu me especializei em um público mais velho, e me especializei em lesões.
E eu vejo que o pessoal me procura... Se o pessoal te procurar com dor e tu realmente conseguir fazer que ele faça o exercício tendo menos dor ou não tendo dor, ele vai ficar contigo, sabe? Sim. Ele vai ficar, ele vai depender daquele exercício até o ponto que ele esteja forte o suficiente de ele não ter mais... fazer o exercício sem sentir essas dores, né? Então, eu fico feliz porque é um feedback que o aluno me dá, que nem tu diz, ele já fica motivado, né? Por ele ter... ele procurar e achar que nunca eu vou conseguir correr. Eu tenho uma aluna minha que ela saiu de uma crise de coluna de quase uma semana de cama, nunca mais vou entrar numa academia. Ela me procurou por uma indicação e ela estava saindo de uma gravidez de 23 quilos. Caramba. Né? E ela disse, ela tinha um sonho de voltar a correr, e eu digo, olha, eu não posso te dizer tempo, porque o tempo a gente não estabelece 1 ano, 6 meses. Eu acho que isso aí tu não pode estabelecer tempo, porque cada pessoa tem sua individualidade. E eu digo, eu vou conseguir que tu faça isso. Não estou dizendo que tu vai correr 42 quilômetros, mas hoje ela já faz provas de 5 quilômetros. Qual era a lesão dela? Ela tem 3 hérnias lombares. Geralmente, da gravidez, por a mulher, quando ela ganha muito peso, ela faz deslocamento de disco. E às vezes desse deslocamento de disco, as protusões e futuramente as hérnias. Então a gravidez, até isso às vezes a pessoa pensa que o médico está brigando porque ele não quer que tu engorde, né? Mas é porque tem uma série de fatores que mudam realmente o corpo feminino, que eles podem deixar sequelas para o resto da vida. Para o resto da né? vida, claro. Uma hérnia de disco, ela é para sempre. Mas é possível, então, a pessoa mesmo com a lesão... porque assim, você liberou para ela a corrida. Ela pôde, ela conseguiu correr. Mas isso não é em todos os casos. É o caso dela especificamente porque... na verdade... Era menos grave? Como que é isso? Não, na verdade, assim, eu não posso limitar, dizer assim, tu nunca mais vai fazer isso, né? Certo. Só que é uma coisa que, por exemplo, assim, tu não vai fazer uma vez por mês. Mas se é o teu sonho, se tu quer fazer, eu vou te preparar para te fazer 1 por ano, 2 por ano. Por que eu estou perguntando isso, Mário? Eu estou perguntando porque eu já ouvi falar que pessoas com lesões no joelho, que é grave, ele sabe porque ele tem, eu tenho também, e é grave mesmo, conseguiram fazer maratona. Então, E por isso que eu estou perguntando, existe assim um caso, não é tão grave, então ele conseguiu porque não é tão grave? Como que é a coisa? Não, tem graus de lesão, tem graus realmente que o médico diz, olha, se tu seguir correndo, tu vai ter que botar uma prótese, porque tu já está num grau elevado de desgaste. Só que a pessoa, às vezes, ela chega para ti e ela diz, Mário, eu quero fazer. E eu vou dizer, tu vai fazer. Mas tu não vai fazer todo ano, ou tu não vai fazer todo mês. Mas eu vou te preparar para te fazer uma prova de 5 quilômetros. E ela fez. Ela já fez 3 até. Nossa, porque ela está que se sentindo bacana. legal, ela está bem, ela fortaleceu bem as pernas, fortaleceu o abdômen, fortaleceu o lombar. Então ela conseguiu fazer. Claro que não é uma coisa tão frequente como uma pessoa que não tem a lesão, né? Que uma pessoa que não tem a lesão, ela pode fazer uma prova por mês, ou 2, ou até mais no caso do atleta, né? Mas... realmente, são coisas que tu tem que trabalhar, às vezes com a motivação que a gente estava conversando, com a questão motivacional. Né? Não vou dizer para ela, tu não vai fazer. Tu vai fazer, mas vamos trabalhar para te fazer uma prova por ano ou 2, a gente consegue fazer. Certo. E nesse caso que ela tinha a hérnia de disco, ela teve também crises com a hérnia? Porque às vezes, por que eu estou perguntando também, claro. explicando aqui para o ouvinte, é porque a hérnia, ela dá uma dor muito grande e essa dor, ela acaba ecoando, ressonando para outras partes do corpo. E às vezes pinça algum nervo, é muito, muito dolorido, às vezes é necessário até que a pessoa tome medicamentos à base de ópio, de tanta dor que causa, né, Mário? Então, isso que essa minha pergunta procede por isso. A importância, por isso que a importância de tu procurar um profissional capacitado, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a gente se formou em educação física e a gente sabe tudo. Na verdade, não é. A parte que a gente tem na faculdade é um básico, por exemplo, entendeu? Depois a gente faz especializações. Tem gente que especializa em esportes coletivos, tem gente que especializa em fisiculturismo, né? E no caso,
como eu falei, eu me especializei em algumas lesões. Então hoje eu fiz alguns, não foi um, foi vários cursos que eu fiz para lesão de joelho, para lesão de coluna. Então hoje eu sei exatamente o que eu posso exigir de uma pessoa que tem 3 ou 6 hérnias. Né? Ok. Diferente, às vezes, de um outro profissional que não é dessa área. Às vezes tu vai procurar, mas o fulano é professor de educação física, mas ele trabalhou com futebol a vida toda, trabalhou com vôlei, né? Então, às vezes, ele não tem essa capacitação, esse curso específico para essa lesão, né? Às vezes o cara do vôlei, ele entende muito de lesão de ombro, mas ele não se capacitou para fazer essa recuperação do paciente com hérnia ou do paciente com uma lesão de joelho, uma lesão de quadril, né? Então é importante sempre a gente procurar profissionais que são voltados para a tua lesão ou para o que tu está procurando. É uma né? tendência também, né, Mário? Agora as pessoas se especializarem. A gente está cada vez mais com profissionais super especializados. Sim, a gente vê que a diferença de gerações, né? Minha família, antigamente, a gente dizia que o 2º grau era o suficiente, né? Aí depois tinha que ter faculdade. Hoje, Sim. só a faculdade, na verdade, ela já não te capacita tanto. Então, hoje tu tem que fazer, às vezes, uma especialização, ou se tu quer seguir na área, fazer um mestrado, um doutorado, né? E no meu caso, que eu já fui voltado... Eu me deu um estalo, assim, quando eu cheguei aqui, porque eu vi que eu moro no norte da ilha. Eu vi que no norte da ilha eu tinha muitos aposentados, né? O pessoal se aposentou do Rio Grande do Sul, o pessoal se aposentou de São Paulo e quer morar na praia, né? E esse público, às vezes pela rotina que teve a vida toda de trabalho, ele vem com algumas lesões, né? Ele vem com uma lesão no joelho, ele vem com uma lesão de coluna, e é um público que acaba... Eu me dei conta de fidelizar esse público. Fidelizando como? Me especializando nessa área. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu tenho uma aluna de 92 anos e um de 91 anos. E as pessoas às vezes não acreditam, mas como assim é tua aluna? Eu digo, é minha aluna. Você só não tem os meus pais porque eles não estão aqui, porque senão você teria eles também, que a minha mãe vai fazer 95. Essa aluna de 92 anos, a dona Francis, esse carnaval eu não saí de casa e ela saiu, né? Sim. Então tu vê que realmente a importância do exercício e da gente envelhecer com saúde, né? É verdade, Mário. Que bacana. E você sabe que isso é, assim, muita pergunta a respeito disso. Hoje nós estamos com uma população idosa muito grande. Disse que nós vamos ter bilhões até 2050 de idosos. As pessoas não estão tendo filhos, né? Então a gente vai ter um número de idosos muito grande. Hoje já ele é muito grande já, muito grande, com relação ao número de crianças que nasce. Tem mais idosos do que criança nascendo. Então, eu não sei como que a gente vai fazer essa equação lá para o futuro, né? Quem vai cuidar de quem? Quem vai cuidar da gente, né? Da gente, né? Vai ter Com todo certeza. mundo velhinho. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação muito grande. As pessoas estão se especializando muito em gerontologia. Psicólogos, psicopedagogos, profissional da educação física. E é uma pergunta que vem aqui, tá? Qual que é a recomendação de treinamento para idosos, restrições, problemas neurológicos que as pessoas têm, enfim. Outro dia eu tive num neurologista por problema de memória mesmo, estava com a memória super ruim, e ele estava falando a necessidade de ter um hobby, de fazer terapia e de fazer exercício físico, que essas coisas são primordiais. A partir dos 50 anos, assim, tem que colocar como básico. Terapia, exercício físico, assim, e um hobby super essencial na vida das pessoas. O que acontece é o seguinte, né? Hoje até eu não quis, a gente até conversou essa semana, né? Eu não quis trazer nada de parte técnica de artigo, né? Mas tem muito artigo hoje defendendo o treinamento de força com idosos, tá? Tanto, até eu vou falar o nome dele aqui, porque o Miguel Conceição é um professor da USP, foi meu colega de faculdade, hoje ele é doutor na USP, na Unicamp, desculpa, né? Na Unicamp, e é um cara muito qualificado, e ele está sempre me alimentando com artigos. Sabe, todo mês, a cada 2 meses ele me manda um artigo no e-mail. Que bacana. Pô, Mário, dá uma olhada nisso aí. A gente está sempre em pesquisa.
E hoje o treinamento de força para idosos, ele tem assim uma resposta assim, não só em ganho de massa muscular, mas ele tem uma resposta em equilíbrio, sabe? Porque a massa muscular, ela vai te dar o equilíbrio. O que acontece hoje está muito na moda o funcional, né? O funcional nada mais é do que os movimentos que a gente são básicos do corpo. Agachar, levantar, saltar, empurrar e puxar. Certo. Ao longo da vida, a gente vai perdendo essas funcionalidades, tá? Então, por isso que o teu médico falou dessa importância de, depois dos 50 anos, a máquina vai envelhecendo, né? A gente vira a roda ao contrário, né? Uhum. E antigamente uma pessoa com 60, 70 anos era considerada velha, né? Hoje não, hoje eu tenho Iron Man competindo com 68, 70 anos. E o que acontece? Esse treinamento de força, ele dá não só essa parte motora, mas uma parte de equilíbrio muito grande. A gente sabe que hoje a maioria dos idosos que não fazem esse trabalho, ele tem quedas. Às vezes as fraturas, elas são inevitáveis devido às quedas. Pela falta de massa magra? Pela falta de massa magra, que causa um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio motor, né? Que aí ele começa falta força, ele não tem uma marcha já tão acelerada que quando que a gente diz assim, eu vi que o fulano envelheceu, que ele está caminhando bem devagarinho, né? Então o que acontece? Ele começa a perder essa mobilidade traz uma série de problemas, que são esses problemas motores. Esses problemas motores, consequentemente, às vezes vem uma queda que vai... Geralmente a gente tem problema de fratura de fêmur, né? A fratura de fêmur é uma fratura muito complicada. Para uma pessoa nova, imagina para uma pessoa de 60, 70, 80 anos. Sim. E acaba que aí a pessoa vai ficar 6 meses numa cama, vai perder tudo que é massa muscular, vai entrar num processo depressivo, né? E então realmente é muito perigoso. Por que a gente recomenda? Porque a pessoa perde toda a autonomia dela, né? Perde toda a autonomia, geralmente às vezes, né, vai ficar dependendo de ir no banheiro, vai ficar dependendo de tudo. E aquilo mexe muito não só com a parte física, mas com a cabeça dela também. E hoje, todos os artigos defendem. Antigamente tu vê que o médico antes, na década de 80, digamos assim, 80 até 90, o médico dizia assim, vai fazer natação, o idoso. Vai fazer uma natação, vai fazer uma atividade que não seja musculação, porque eles tinham medo da musculação, né? Que ela causasse mais lesão. Causasse mais lesões ou causasse até uma fratura. Certo. E hoje a gente sabe que esse treinamento de força, ele aumenta a densidade óssea, né? Então a gente já tem esses estudos, já tem esses artigos comprovando realmente que tem um aumento dessa densidade óssea. Que muito pelo contrário, então, a pessoa fazendo exercício físico, ela vai ter um enrijecimento dos ossos e ela vai ter menos, então, fraturas. Está menos propensa à fratura. Eu li que com o exercício físico, me corrija se eu estiver errado, há uma irrigação de sangue maior nos ossos e isso é que faz com que tonifique os ossos para que ele fique mais forte, tá certo? Tá certo. E não só nessa questão, por que eu falo treinamento de força? Porque às vezes a pessoa vai e ela tá com medo. O idoso, às vezes, ela está com medo, por ele não estar, às vezes, acompanhado de um profissional ali, ele fica os 6 meses fazendo o mesmo pezinho, que é o pezinho azul. Sei. É o pezinho de 2 quilos, né? Só que aquele pezinho de 2 quilos, tu não tem que ter o medo de não estou dizendo que ele tem que aumentar um monte, mas ele tem que ter esse aumento gradativo, porque o treinamento, ele vai ser válido conforme a gente vai ganhando mais força. Certo. O organismo, o que seria o teu 100% na primeira semana, não é os teus 100% na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, sétima semana. Então não precisa ter medo de a gente ganhar força. A gente vai ganhando força, isso é natural do corpo. Então dá para trabalhar sem medo aí, dentro das limitações, né, de cada um, né, e respeitando a individualidade do corpo de cada um também. Tá certo, bacana. Eu tô aqui com o Mário Vitor Leal, ele é personal training, vai deixar o contato dele no final. Ele atende online e atende também lá no norte da ilha de Florianópolis. Meu nome é Cláudia Regina Tirion, eu volto com vocês daqui a pouco. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Tirion, 99912-7713, Centro Médico Florianópolis.
Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Aqui, voltando com o Mário Vitor, e aqui estou olhando as perguntas que tem para ele. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Carol Espíndola, que ela tem várias, na verdade, perguntas para você, tá? Que dicas para manter a rotina física, que eu acho importante. O que você tem para falar para a gente disso? Então, a gente tem, geralmente, eu tenho algumas perguntas que são frequentes na academia, né? Qual é o melhor turno para trabalhar, né? Hoje, cada vez mais, antes se dizia que o melhor turno para trabalhar é o turno da manhã, porque o corpo estaria descansado depois do sono. Só que a gente sabe hoje que a gente fala muito em individualidade, tá? Então, tem pessoas que acordam de manhã, elas não conseguem fazer uma alimentação boa, porque elas demoram muito para se alimentar, não é todo mundo consegue fazer um bom café. Então, às vezes não é o teu melhor turno aquele. Por quê? Porque tu não vai tomar um copo d'água, um copo de suco e treinar, né? Até porque tu não vai ter energia suficiente para fazer esse treino. Então, a gente tem que respeitar muito o que o nosso corpo diz. Certo. Né? Então, pode ser que seja no final da tarde, pode ser que seja após o almoço ou à noite. Então, respeitar muito a individualidade do corpo. A gente não tem que seguir a revista tal que diz que tem que ser de manhã e que tu tem que comer 8, 10, 12 ovos antes de treinar. Né? Então, respeitar bastante isso aí. Eu acho que a dica principal é tu ir conhecendo o teu corpo e saber qual é o teu melhor horário, o que te faz melhor, né? Com alimentação. Às vezes, olha, Mário, eu não consigo comer de manhã um ovo, né? Eu consigo comer só uma fruta. Eu digo, tá, então vamos trocar teu horário de treino. Já que tu não tem teu corpo não corresponde a isso, vamos trocar teu horário de treino. Vamos passar para tarde, vamos passar para o meio da tarde, que tu consegue te alimentar melhor, que tu vai ter uma resposta melhor. Então a minha dica é essa, às vezes a gente não seguir regras que não são regras que são feitas para nós. Muito bom. É isso mesmo. Acho importante haver um respeito, Mário. Eu acho que isso também tem a ver com se conhecer. Sim, e outra coisa que às vezes eu sempre digo, o pessoal me pergunta, Mário, mas eu tenho que ir na nutricionista? Eu digo, olha, começo a fazer um questionáriozinho, né? Tá, como é que tu come? O que tu come? Às vezes a pessoa ela já é reeducada. Porque hoje a gente liga a televisão... muita informação. Tem muita informação. De manhã ali, o pessoal falando em saúde, né? De tarde também. Nós moramos também, particularmente, numa cidade onde as pessoas se preocupam bastante, aqui em Florianópolis, com a saúde. Tem bastante gente aí virando vegano, tirando... A gente é bem beneficiado nessa parte. Pois eu acho que a gente está numa capital que treina muito, né? Então já foi feita uma pesquisa sobre isso, que se eu posso até estar enganado, estar falando uma informação errada, mas eu acredito que Florianópolis seja a capital que mais treina, ou pessoas que mais fazem exercícios físicos. Saiu, acho que uns 2 anos atrás. Muitos grupos de corrida surgindo também, beira de praia. Muitos grupos de corrida, muitos trabalhos de parque, né? A gente vê isso bastante fora do país. Inclusive, vem aqui uma pergunta da Carol Espíndola também, a respeito disso, porque eu acho que isso, na minha área, pelo menos eu acho que falta, pelo menos a minha visão é que falta, é política pública. Pois é, aí a gente é um caso que a gente não vê, não é só aqui, né? Acho que então, é que geral, Santos, né? no interior, imagina, Santos fica no litoral de São Paulo e parece que ele tem uma política pública para idoso muito bacana. Tem umas estações que são colocadas na beira da praia e a pessoa pega o ônibus que já é gratuito para ela, né? Não sei se é 60 ou 65 anos, já é gratuito. E ela pode ir nessas estações e lá tem exercícios físicos, tem um monte de coisa para ela fazer. Então, aí a gente vai numa questão que eu acho que é uma coisa bem simples de resolver, mas é uma coisa que nem a gente estava conversando com a questão da academia. A pessoa vai buscando o benefício e acaba se machucando.
A gente vê hoje, eu vejo, não só aqui no norte da ilha, eu acho que toda Florianópolis tem essas estações dentro das praças, né? Que tem aqueles exercíciozinhos, Tá, mas é né? diferente. Essas estações que eu te falei lá de Santos, elas são, São acompanhadas? estruturas. São com instrutores. Estruturas Pô, onde aí- as pessoas entram e lá ela tem toda uma estrutura. Não Ótimo, só ótimo. tem um lugar mesmo fechado, que aí tem todo É, o que eu- a parte de yoga ou a parte de Muito legal. exercício físico mesmo, Muito legal. É o que eu acho de que academia. é o que eu acho que está faltando pra gente aqui, porque só montar os aparelhos ali não adianta Não, nada. isso né? não adianta. Porque aí, às vezes eu passo ali, que nem a gente estava conversando no início do programa, chega a doer os olhos assim do profissional da área de ver que as pessoas estão se machucando ali. Sem dúvida. Naquelas estações ali. E eu acho que é uma coisa bem simples de fazer, de resolver, de tu agendar um sábado, um horáriozinho ali, e um professor ali, pago pela prefeitura, para ensinar o que o pessoal pode fazer, o que não pode. Né? São coisas bem simples, assim, que dá para... Projetos, Mário. Projetos, Mas projetos eu acho que é uma simples. coisa, de repente, da gente escrever essas coisas, montar um projeto e apresentar. É. Apresentar mesmo na prefeitura, apresentar na Câmara Municipal. Dentro da Associação de Moradores, eu acho que de Canasvieiras, tem algumas aulas. Acho que tem uma aula de dança, tem algumas aulas, eu não sei se é a prefeitura que promove ou se é a Associação de Moradores. Houveram outros cursos, inclusive. Cursos de computação. Houveram sim, você está certo. Mas aí era a própria associação do bairro que promovia. Por isso que eu digo, eu não tenho essa informação se é a prefeitura ou se é a associação do bairro que Era promove. a própria né? associação do bairro. Mas são coisas simples. Eu vou te dizer que dá pra gente pegar aí... Floripa tem lugares maravilhosos pra gente Sim. praticar, né? Parques maravilhosos para praticar o esporte e para praticar uma atividade. Dá pra resolver com pouca coisa, assim. Acho que a gente consegue aí atender um público legal, quem sabe atender a população de uma maneira profissional, mais Bacana. voltada mais para a saúde mesmo. Eu vou querer, Mário, que você esteja trazendo agora para a gente o que é o seu projeto. Explica para todo mundo aqui que você tem várias coisas que você faz ao mesmo tempo. A gente já está chegando ao fim do programa, então eu gostaria que você estivesse explicando isso e deixando o seu telefone, seu contato. Olha, hoje eu tenho muito a agradecer a Florianópolis, porque eu estou há quase 10 anos aqui e eu cresci muito aqui profissionalmente, como pessoa e na minha área também. Hoje eu não consigo mais atender a parte presencial devido aos horários, né? Eu montei uma equipe hoje de 3 professores que trabalham comigo para atender esse presencial. Estou com uma empresa hoje voltada, aqui vai ser a pioneira, né? Mas já no estado do Rio de Janeiro já tem uma lei federal que todo condomínio que tem academia tem que ter um professor lá dentro. Que bacana. Tá? Então eu estou com essa empresa, já está trabalhando. Eu vou procurar atender todos os condomínios que tenham interesse de ter um professor qualificado dentro do seu condomínio, tá? E a gente vai estar botando um professor ali para atender os moradores, né? Dentro desses condomínios que tenham um pouquinho de estrutura ou uma estrutura bacana de academia. Nossa, tem condomínios ótimos hoje, com uma academia às vezes até melhor do que a própria academia. Eu já vi pelo menos prédios assim com academias super bem montadas. Rio e São Paulo isso já é normal, né? Então aqui em Floripa eu tô tentando puxar essa frente aí da gente estar atendendo o pessoal dentro de casa, porque às vezes tu não quer tirar o carro da garagem, tu vai na academia, tu não tem onde estacionar, né? Às vezes algumas têm estacionamento próprio, outras não. E tu descer do teu elevador e ir praticar tua atividade e depois voltar para tua casa, eu acho que vai se tornar um pouco mais prazeroso, né? Do que tu sair para rua e pegar o trânsito. Então isso eu acho que vai ser uma tendência aí, que nem tu está falando de todos os condomínios, ter uma pequena estrutura ou uma grande estrutura de academia. Acaba saindo barato para todo mundo e assim o custo-benefício muito bom. Com certeza. Hoje eu vejo que não só as outras capitais, mas aqui Floripa também, não na parte da praia, né? Mas aqui centro, Coqueiros, né? São José, os condomínios estão cada vez mais equipados, né? Bacana. Então, é um projeto que esse ano eu vou estar tomando frente aí. Tem parceria?
Por enquanto, não. Por enquanto, Aham, a gente tá trabalhando, tocando solo. Tô tocando sozinho, né? Aham. Mas a equipe já está formada, então esse é o principal. Peguei 3 professores bem capacitados, assim. Bacana. E eu acho que só vai crescer. Vamos ver se a equipe aumenta bastante aí, conforme esse ano vai passando. Bacana, Mário. Mais alguma coisa que você gostaria de deixar? O telefone, o contato. Você tem uma página no Instagram. Eu tô com uma página no Instagram que é... Eu sei que tem uma pessoa alimentando ali para você, tem. né? Que você não tem nem tempo para isso, né, Mário? Eu acabo que eu sou um pouco atrasado, assim, recém que eu tô entrando nessa parte aí. Mas tem a página, assim, para quem quiser seguir, eu tenho o Instagram, é Pilar_Assessoria Esportiva, tá? O YouTube já tem um canal que ele tá aberto para todo mundo que tem dúvidas de exercícios. Eu tô com 400 vídeos ali gravados, tá? De todos os exercícios de academia. Se tu tiver alguma dúvida, quer olhar como que é a execução do exercício, vai lá e procura, tá? Ele já tá no YouTube, também é Pilar Assessoria, Pilar com 2 L's, tá? E o Facebook também, Pilar Assessoria Esportiva. Então hoje eu tô fornecendo aí, ver se eu consigo dar essa assessoria online aí, e o pessoal que quer olhar no YouTube ali e ver como é que faz o exercício, estou na academia, estou em dúvida, entra ali no YouTube da Pilar e vê como faz a execução do exercício certinho para não se machucar. Tá? Bacana. Quer deixar seu celular também com o WhatsApp, Mário? Posso deixar. Para quem tiver interesse é 99660 5327. 48, viu? Florianópolis, né, Mário? Isso aí. É isso mesmo. Pode repetir, por favor. 99660 5327. Isso aí, gente. Eu tive o prazer de estar entrevistando o Mário, uma pessoa assim maravilhosa e um profissional também igualmente maravilhoso. Eu queria estar agradecendo vocês por terem nos ouvido. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas, né, Mário? A gente tenha tirado. O Mário é meu convidado para uma próxima ocasião aí. Eu já espero estar chamando ele para o ano que vem. Eu te agradeço aí o convite e fico à disposição. Como tu falou, às vezes a gente vai falando um tema ou outro e acaba faltando bastante coisa. Eu separei algumas coisas de sedentarismo aqui de jovens, que hoje essa geração tá cada vez mais devagar, né? Exatamente. Isso aí, e eles vão pagar o preço ali na frente, vai ser logo ali. Pois né? a gente tá... o pessoal que fica muito deitado, né, Mário? Hoje meu Deus. É uma pesquisa hoje que a cada 5 jovens... 4 não praticam atividades, né? Então é um absurdo hoje. Então, pois é. Essa geração vai ter que ter um cuidado maior aí, porque dentro de 10, 15 anos aí a gente vai ter uma geração, quem sabe, de uma crescente de obesos aí, bem isso sedentários. Aí. Gente, eu vou ter que terminar o programa, porque a Voz do Brasil vai entrar daqui a pouquinho, não tem jeito, eu tenho que finalizar. Realmente, a gente está cheio de perguntas aqui, eu vou ter que trazer você outra vez. Agradeço, Cláudia, muito obrigado. Mário, só tenho a agradecer a Florianópolis, estou há 10 anos aqui, fui muito bem recebida, estou muito bem, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. Carol Espíndola, daqui de Florianópolis, a Vera Lúcia, daqui de Florianópolis, Elaine Rosa, lá do Guarujá, Marisa Santos, Alphaville, São Paulo, Valéria Casanova, de Osasco, Ricardo Gled, São Paulo. Olha, gente, muito obrigada a todos. E, assim, eu estou super feliz mesmo com o nosso programa aqui. A gente tem trazido pessoas super boas. Meu nome é Cláudia Regina Thirion, eu sou psicóloga. E o meu telefone é 48 999 12 7713. Se você tiver algum tema para a gente trabalhar na próxima, daqui 15 dias, pode me mandar. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912 7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912 7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912 7713. Centro Médico Florianópolis. Você ouviu o programa Tadeu Soares é um Show.